Olá, começa agora o Contraponto. O programa conta agora com um quadro fixo de convidados que todas as semanas vão colocar em debate temas que estiveram em destaque na mídia. Estão aqui conosco os professores Maicon Croce, da Comunicação, José Maria Pereira, da Economia, Nikellen Viter, da História e Paulo Ferroni, do Direito. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Muito obrigado. Bom, o nosso primeiro tema de hoje é a Copa do Mundo aqui no Brasil. A Copa das Confederações do Brasil já começou e nestes dias de competição o país deve passar por um teste para a Copa do Mundo de 2014, que acontece daqui a um ano. São bilhões de reais sendo investidos em estádios e infraestrutura. Mas a pergunta que fica é, vai valer a pena? Nós fomos às ruas de Santa Maria para perguntar isso para a população. Eu acho que não é válido porque está sendo muito pouco investido dinheiro para a saúde e esse dinheiro poderia ser investido. Olha o estado que estão os hospitais, sendo que gastaram uma fortuna em uma das cadeiras da Copa. O governo tem que cuidar, né, mais do povo brasileiro do que fazer um evento desse porte, né? Então, a sociedade que precisa realmente desse dinheiro não vai para ele, né? Primeiro que se o Brasil se propôs a realizar uma Copa, ele tem que fazer esses investimentos. Mas considerando que nós somos um país emergente, que a gente quer se destacar no mundo, a gente tem que fazer esses investimentos para aparecer, eu acho válido. Mas o Brasil está precisando de outros investimentos também. Eu acredito que seja válido, apesar do investimento, eu acho que também terá lucro. Não só, por exemplo, se foi investido 2 milhões na construção de um estádio, multiplicando pelo número de ingressos vendidos, o valor do ingresso supra esse valor. E eu também acredito que a economia vai interferir na economia, vai trazer novos benefícios e o Brasil vai ser mais visado a partir disso. Eu acho que esses valores que estão sendo empregados agora para essa Copa, esses estádios depois vão ficar sem utilidade. É muito dinheiro empregado e a saúde e a educação continuam abandonadas. Acho que a educação e a saúde são primordiais agora e eu acredito que todo esse investimento para a Copa do Mundo em estádios de futebol não é válido, vão ser um elefante branco depois, que nem aconteceu na África do Sul. Eu, como gosto do esporte, acho correto, mas é um investimento grande que poderia ser usado na saúde. É válido sim, embora tenha outros pontos que o governo deveria priorizar, mas vai estar trazendo diversão para o povo, entretenimento, que muitas pessoas, o único lazer que tem é o futebol, é o esporte. Bom, nós vimos aí nessa enquete que a maioria das pessoas é contra a Copa. Agora nós vamos exibir um vídeo, uma indicação da professora Nikellen, um documentário que foi editado agora há pouco tempo, né, professora? Quem foram os idealizadores desse projeto? Esse é um grupo de cineastas que começou a fazer um documentário sobre o impacto da Copa nas favelas do Rio de Janeiro. Eles contaram com a ajuda de alguns professores que pesquisam eventos, inclusive alguns deputados, né, o Marcelo Freixo e o Romário, né, participam Deram depoimentos, né? Estavam juntos com esses cineastas e eles publicaram 17 minutos na internet do que eles estavam fazendo, pedindo o auxílio da população porque eles não têm nenhum tipo de financiamento fora eles mesmos, né? Para conseguir editar esse vídeo e terminar ele antes da Copa. Eles querem fazer um documentário de 1 hora e meia. E eles conseguiram levantar o dinheiro, então eu imagino que agora o documentário esteja tocando, né, para estar pronto até o início do ano que vem. Bom, como a professora falou, o documentário tem 17 minutos, aliás. Eu selecionei um trechinho que eu achei o mais interessante e aí eu vou pedir que o Robson rode agora para a gente assistir. Então, a Copa do Mundo, o Brasil está
jogado, abandonado. Essa é a verdadeira realidade. Então, hoje eu tenho vergonha de ser carioca, tenho vergonha de ser brasileiro. Querem fazer aqui nada mais, nada menos é do que tirar o pobre para botar o rico. Muitos e muitos dizem que só sai de dentro do seu imóvel morto. A maioria dessas obras, principalmente no que se refere a estádio e mobilidade urbana, elas estão sendo atrasadas propositalmente, porque será a oportunidade que muitas dessas pessoas terão para roubar um valor assim que eu não tenho nem como te mensurar dos nossos cofres públicos, vão servir para enriquecer o bolso de muitos governantes e de muitos empreiteiros e de muitos executivos que fazem parte de instituições que estão ligadas direto e indiretamente à Copa do Mundo. Bom, a pergunta que eu gostaria de fazer a todos vocês, cada um na sua área de atuação, com as suas experiências, vai valer a pena sediar a Copa do Mundo? Bom, quem começa? Sei. Professor. Eu vou começar, geralmente eu saio atrás, né? Mas eu já vou começar fazendo um contraponto. Eu acho que vale. Quer dizer, eu sou professor de macroeconomia e quer dizer, tem várias maneiras de enxergar. Quer dizer, microeconomicamente a gente vê as pessoas, né, olham, digamos, as árvores, né? Mas assim, olhando a floresta no conjunto, a gente sabe que isso é um tipo de política anticíclica importante do ponto de vista de crescimento, de geração de emprego. Na verdade, economicamente, acho que o Romário colocou algumas coisas ali que são importantes, né? Do ponto de vista de controle das de repente, a transparência deveria ser um pouco maior na prestação de contas? Sim, mas independente disso, analisando o impacto macroeconômico, do ponto de vista econômico, tanto faz, uma política, no caso de gasto público, né, tipicamente keynesiano, tanto faz, por exemplo, uma guerra quanto uma Copa do Mundo. Isso gera o quê? Gera investimento público gera o investimento privado, por sua vez, cresce o emprego, aumenta o produto, lá na frente aumenta a arrecadação de impostos, quer dizer, crescimento, numa palavra. Então, quer dizer, olhando por esse prisma, o Brasil faz praticamente 30 anos que não cresce, tirando 2 anos nos últimos 30 anos, é um crescimento pífio. Então, essa política macroeconômica, né, ainda que não seja uma política, digamos assim, planejada, né, que ela foi pelas circunstâncias, porque o Brasil foi escolhido para a Copa do Mundo, eu não tenho dúvida que isso daí é um fator de aceleração do crescimento e de aumento do investimento. Tanto que o Brasil hoje, por exemplo, a taxa de investimento no Brasil é de 18% do PIB. Quer dizer, deveria ser no mínimo 25% do PIB. Então, a grande questão é, o setor público está saindo na frente, né, ainda que vá provavelmente certamente vai aumentar o déficit público. A pergunta que fica é se o setor privado vai complementar esse gasto público lá na frente. Se for assim, né, nós podemos, né, não quero ser otimista demais, entrar num círculo virtuoso de crescimento. Né? Por isso que o Brasil e o capital estrangeiro e tudo mais está apostando no Brasil hoje. Eu acho que todos esses eventos, estou analisando, como eu disse antes, do ponto de vista macroeconômico, né, é um fator de aceleração do crescimento, mais até do que do PAC, o que quer que seja, se e somente se o investimento privado acreditar nisso. Né? Ponto. O resto que foi falado, principalmente pelo Romário, dessa questão, por exemplo, do atropelo, de deixar para a última hora, das licitações mal feitas, que geralmente as licitações têm que haver complementação de contratos, que isso às vezes encarece, às vezes não, sempre encarece, é isso que o Romário está falando assim, porque faz uma licitação, coloca um preço na licitação, um prazo, etc., aí diz que não dá para cumprir aquele prazo,
e o que acontece? Faz um adendo contratual e a obra sai 2 vezes o que era previsto. Isso tudo pode acontecer. Aí o preço a ser pago lá na frente será por nós, contribuintes, na forma de maiores impostos, etc. Então tem esses 2 lados, mas macroeconomicamente eu sou de acordo. Sem contar que nós não temos só a Copa, né? Nós temos a Copa das Confederações, que vai movimentar a economia no seu nível macro, a Copa do Mundo, em 2014, e as Olimpíadas em 2016. São eventos mundiais que focam no Brasil toda a atenção. E diferente dos cariocas, esses que fizeram o vídeo, que têm vergonha de ser cariocas, eu tenho orgulho de ser brasileiro, orgulho de ser gaúcho, não obstante todos os problemas que nós temos. E, na verdade, desculpa, só, a gente olha, não é só aquilo, porque o pessoal olha muito só a questão dos estádios e tudo mais, mas nas cidades, lamentavelmente Santa Maria não vai ter evento da Copa, mas na cidade onde vai ter a Copa ou esses eventos, há digamos assim, uma antecipação do gasto público, como é o caso de Porto Alegre, da própria infraestrutura que é gerada para a Copa. Se não houvesse esses gastos, eles seriam feitos lá na frente, quando a população clamasse por esses gastos. Porto Alegre é um canteiro de obras. O problema é como esses gastos estão sendo aplicados. Eu acho que aí tem o outro lado, que é a questão do impacto disso nas cidades e na vida das pessoas, porque muitas vezes não está vindo apenas para melhorar a vida das pessoas, né? Está afastando elas do centro. A gente está vendo um processo de limpeza, né? Um processo muito semelhante ao que a gente consegue perceber lá na virada do 19 para o 20, né? Quando se dá a modificação urbana, a ampliação a criação das grandes avenidas, né? Que é criar uma cidade para inglês ver, né? Usando o termo antigo, que é limpando as pessoas, né? Então, coisas que vêm nessa esteira e que parecem não estar nessa esteira, como a internação compulsória dos dependentes de crack que andam nas ruas, né? O afastamento dos mendigos, voltar a lidar com a questão social como questão de polícia, todos esses elementos estão nesse conjunto. Eu entendo que economicamente pode ser excelente, pode render muito, mas a forma como isso está se projetando, o impacto humano disso não está sendo melhor, não é à toa que as pessoas estão nas ruas reclamando disso tudo. É que são informações que estão muito distantes. Eu penso que nós estejamos mal informados ainda a respeito destes eventos. E quem informa, e bem informa, e muito informa, talvez não queira informar do jeito que a informação vem. Os atravessamentos políticos. Exatamente. Né? E isso é um grande perigo, né? É um grande perigo. Agora, basta um olhar sobre algumas análises econômicas que a gente se surpreende. Olha, se a Copa da Alemanha criou 50 mil empregos diretos e manteve 20 mil empregos permanentemente, nós teremos aqui 710 mil empregos e 330 mil permanentes só com a Copa, sem contar as confederações agora e as Olimpíadas. E essa estrutura magnífica que movimenta todo o país é a festa do futebol, o futebol que é o esporte nacional e a festa mundial do futebol. E vocês sabem que quanto impacta em todos os setores, educação, economia, enfim. Até na autoestima do povo. Mas com certeza. E a questão da educação, né, no nível micro, a gente vai sentir nas cidades que vão sediar os jogos, inclusive porque as pessoas estão recebendo treinamento, estão sendo treinadas para receber. Então, eu via ontem, conversava inclusive com um colega, professor da Universidade da Unicinos, da Universidade do Rio dos Sinos, e ele dizia assim para mim, nós conversávamos sobre a Copa e o Trenzub, enfim, todas as obras que acontecem ali na região metropolitana, e ele dizia, é interessante como os funcionários aqui da casa, e não só da casa, e a Unicinos fica em São Leopoldo, mas também agora com uma sede em Porto Alegre, né? Mas apenas para referenciar esse colega, ele dizia como nós estamos nos preparando, e os arredores da universidade, e os bares que estão aqui, e o pessoal do mercado público, onde meu pai trabalha, estão se preparando para receber essas pessoas. Principalmente em lidar no sentido de bem receber, falar a língua estrangeira, o inglês no mínimo dominar. Né? Quer dizer, há uma preparação também da população para receber, e o nível educacional nesse sentido também ganha algum adendo, quer dizer, ganha um reforço nesse sentido. No mercado público, ele dizia assim, né, todas as lojas estão mobilizadas, não é, para oferecer
para o cidadão que estiver visitando, sendo ele estrangeiro ou brasileiro, um atendimento de qualidade. Quer dizer, então, há um aprimoramento desse atendimento, há uma qualificação do nível de educação também da população, em virtude dessas competições que estão chegando no Brasil. Então, me parece aí um ponto também muito positivo, no sentido de que essa qualificação, ela trará frutos não só em curto prazo, não ficará, essa educação, digamos assim, essa qualificação, ela não vai ficar apenas restrita às competições, ela vai ficar ali. E o mais interessante que o Carlos dizia para mim, ele dizia, Michael, o interessante é que há uma espécie, veja, mas aí é uma percepção de alguém que mora em Porto Alegre, que nasceu e cresceu. Há uma espécie, assim, como se fosse um chamado para as pessoas pensarem novamente nos estudos e se sentirem, assim, remotivados. Antes alguém falou aqui a expressão, não é? Do povo se sentir, assim, mais contente, mais feliz, não é? A índole, a autoestima. Pois é, isso também está sendo trabalhado nessa questão. Ela atinge essa questão também do desenvolvimento do sujeito como, bom, estou me sentindo motivado a partir dessa Copa, como estopim, não é? Para voltar a estudar, para voltar a me aprimorar. Então, bom, é uma percepção de quem mora em Porto Alegre, né? Eu achei interessante trazer para cá hoje para o debate. E ao contrário do que algumas pessoas pensam, equivocadamente, não há um desestímulo de aplicação de recursos públicos em outras áreas como a da saúde. Não há sacrificação de recursos nesse sentido. São recursos vindos de fora, são recursos da FIFA também, e movimenta, pelas expectativas, vai movimentar 190 bilhões na nossa economia. Para que se tenha uma ideia disso, a Petrobras tem um orçamento anual de 180 bilhões. Quer dizer, nós vamos abrir mão disso? Que sentido tem abrir mão de todo esse investimento aqui? Porque a saúde, não obstante os problemas que tem, que nós vamos discutir no próximo bloco, passa por necessidades outras que não tão somente de investimentos em valores, e nós não teremos sacrifício nenhum de valores públicos desviados de outras áreas para se aplicar na Copa do Mundo. Não é assim que funciona. A única coisa, Ferroni, é que pode haver, digamos assim, um crescimento da despesa pública e um investimento desequilibrado. Porque essas cidades que são contempladas com os Jogos da Copa do Mundo, sei lá, mais à frente as Olimpíadas, elas vão absorver a maior parte... É só uma cidade. É só uma cidade. Do Rio, acho? É só o Rio. Tá, então, essas cidades, o Rio, então, duplamente beneficiado vai ter investimentos. Então, o que pode acontecer é que as cidades que estão fora do mapa, digamos assim, do esporte, né, do futebol, os recursos podem minguar, né, porque o cobertor é curto, né, e, sobretudo, do ponto de vista de verbas públicas. Mas os retornos são muitos. A Alemanha até hoje usufrui dos investimentos feitos na Copa. Mas a e não houve prejuízo. Não houve prejuízo. Não, Houve mas aí depende, Ferroni, porque assim, quer dizer, se o governo faz investimento com o recurso que ele tem, é uma coisa. Mas se ele faz investimento com recursos que ele não tem, que é o nosso caso, já que nós temos um déficit bastante grande, uma dívida pública que é praticamente metade do PIB, e o juros subindo, o que acontece? O custo desse investimento é bastante alto e o governo só vai conseguir recuperar isso através de impostos mais à frente. Que se a economia se dinamizar, houver crescimento das vendas, as empresas faturarem mais, o governo arrecada mais impostos. Esse é o círculo virtuoso. Né? Mas só que o que não se pode dimensionar nesse momento é o custo desse investimento e o retorno lá na frente. Não se pode comparar com a África do Sul. Aí a gente não sabe, né? Não se pode comparar com a África do Sul, que se teve prejuízo, são países completamente distintos. Não, mas em tese... Você está comparando com a Alemanha também, são países completamente distintos. No entanto, nós fomos os últimos a entrar naquela grande crise e fomos os primeiros a sair. Se a Alemanha não entrou na crise, a Europa toda ainda está em crise. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento completamente diferente na nossa economia. Pode se vislumbrar um cenário positivo. Pelas últimas ações governamentais em nível de gerenciamento da nossa economia. Mas incomoda essa maquiagem que tem sido feita na estrutura urbana, que é uma maquiagem do tipo, tira os pobres da frente para os turistas olharem tudo limpinho. Eu acho que nisso tem que se pensar nisso também. Né? Não, eu concordo, professor. Eu acho que não dá para iludir. É a trajetória da... que tudo vai ser divino maravilhoso. É uma questão de manipulação do discurso, porque se a gente observar sobre outras óticas, a gente pode ver muitos benefícios. Porto Alegre, por exemplo, a rodovia do Parque,
o aeromóvel, aeroporto Salgado Filho, duplicação da Voluntários da Pátria, novos hotéis, Largo Glênio Pérez, centro, gasômetro, estádio Beira-Rio, caminhos da Copa, obras da terceira experimental, enfim, é um mundo completamente novo. A reestruturação daquela zona do Rio Guaíba, quer dizer, não é o Guaíba do Estuário, enfim, Praia de Belas. Eu vejo isso como muito positivo. Mas aí é que pode haver uma concentração excessiva de recursos em determinadas regiões. É isso que eu estou falando, é que nem o Brasil, são 2 Brasis, né? Quer dizer, tu investe só no Centro-Sul e o Nordeste e o Norte fica lá para trás. Mas até existe uma crítica a estádios que estão sendo construídos no Nordeste que não tem tradição no futebol, não tem grandes clubes. E esses estádios vão ser usados para quê depois? Aí é preciso de uma eficientização da utilidade disso, quer dizer, vamos usar de alguma maneira. Se entrar aí um grande projeto de incentivo ao esporte em escolas e crianças, é o gerenciamento. É ótimo, gerenciar isso. Se entrar aí um grande projeto, parece positivo o cenário, né? Se vislumbra uma fotografia muito positiva, quer dizer, que continue com essa expectativa, a gente continua com essa expectativa positiva. De que esses estádios serão utilizados para um show, para grandes shows. É bom, shows trazem recursos, sim, trazem entretenimento, traz cultura, traz uma série de que passem a tratar o torcedor como cliente, que é o que os grandes clubes fazem atualmente na Europa. O torcedor não é aquele que vai no estádio e gasta 10, 15 reais. É aquele que almoça, é aquele que faz o lanche, é aquele que adquire uma empresa. Mercadoria, é uma empresa. Mas aí eu acho que nós entramos, do meu ponto de vista, uma outra seara. Aí a elitização do futebol, que é outra história, que aquele torcedor, o sujeito pobre, que tinha a sua alegria no futebol, esse eu acho que lamentavelmente, vai ser expulso do campo. Esse não vai conseguir pagar o ingresso, que já paga. Quanto que custa o ingresso na arena do Grêmio, por exemplo? Os estádios estão ficando privados. O próprio Maracanã agora passaria para o setor privado. Aí, meu amigo Ferroni, só quem ganha muito bem para poder ir no estádio. Professor, a última renda agora desse jogo Brasil e França, 6 milhões de renda. E o estádio estava lotado, de todo tipo de gente. Não sei se todo tipo de gente. Aí ninguém fez uma pesquisa para dizer quem é que estava lá. Eu estava lá, mas eu vi muita gente. O senhor é um tipo de gente especial, ganha muito bem. Não, mas a gente consegue. Com essa sua pesquisa muitas pessoas de bicicleta, pé, enfim, né? Eu sei que o ingresso mais barato era R$100. E nem todo mundo pode pagar realmente. Mas tinha geral. Tinha geral. Descontando geral tudo. Não era R$100. Parece que era R$100 o ingresso mais barato. Não, nas cadeiras mais baratas era R$100. A geral era mais barata. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo. No próximo bloco nós falamos sobre a vinda dos médicos cubanos ao Brasil. Já voltamos. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. O que você aspira? Fazer sucesso, pilotar uma nave, entrar para a história, fazer algo que ninguém nunca viu, abraçar uma causa, ter um filho, 2 filhos, um monte de filhos, correr o mundo, voltar para casa. Aspirações, cada um tem as suas. Mas no fundo, o que todos nós aspiramos é a mesma coisa. Ser feliz. E ser feliz não é um destino. É uma jornada. O mais importante é fazer valer a pena o caminho. Aspire. E para realizar, transpire. São as aspirações que inspiram as suas escolhas. E sejam quais forem as suas, nós podemos fazer a diferença para você chegar lá. Nós somos o Centro Universitário Franciscano e também temos grandes aspirações. Queremos ser uma universidade. Não mais uma universidade, mas a sua universidade. Queremos ser o ponto de partida para as suas aspirações e crescer junto com você. Você quer mais, nós também queremos. Queremos deixar marcas permanentes na sua história. Queremos fazer parte das suas conquistas. E que você faça parte das nossas.
Queremos ser uma universidade sempre à altura das suas aspirações. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para as suas aspirações. O Contraponto está de volta. Hoje nós contamos mais uma vez com a presença de 4 professores da Unifra de áreas distintas que toda semana farão parte do quadro fixo de debatedores aqui do programa. No primeiro bloco falamos sobre a Copa do Mundo no Brasil. Agora nosso tema é a vinda de médicos cubanos para o Brasil. No começo de maio, o governo federal anunciou que estuda a possibilidade de trazer mais de 6 mil médicos cubanos para trabalhar no país. A ideia seria suprir a carência destes profissionais em determinadas regiões do país. Mas o assunto gerou bastante polêmica, especialmente na classe médica brasileira. Nós conversamos com o delegado do Conselho Regional de Medicina do Estado, aqui em Santa Maria, para saber o que o Conselho pensa sobre o assunto. O Conselho defende que a entrada de médicos com curso realizado no exterior deva passar pela prova de validação do diploma, né? Essa é a prova de habilitação que é aplicada no Brasil inteiro pelos conselhos regionais, e a posição é clara e firme do Conselho de que o médico que faz formação no exterior, quando ele quer trabalhar no Brasil, ele deva ser submetido à prova de avaliação. E justamente nesse aspecto que a ideia era dos médicos cubanos virem para o Brasil sem prestar a prova, para trabalhar nessa área, nas áreas mais com déficit. O Conselho sabe muito bem que o número de médicos no Brasil não é um grande problema. O problema é a distribuição. E os médicos, eles dependem de um plano de carreira, um plano de carreira para colocar os médicos nos locais com deficiência. A gente sabe que, por exemplo, assim, as cidades pequenas têm uma deficiência grande de médicos, mas isso aí está sempre atrelado ao médico ir trabalhar nesses locais, atrelado a uma via política. Então, quando troca o prefeito nessa cidade, o médico que foi para trabalhar nessa cidade fica com a possibilidade de repente, se ver sem emprego por questões políticas. Bom, o doutor Floriano, então, colocou várias questões, né? A questão do plano de carreira, da segurança, da estabilidade desses médicos que vão trabalhar no interior, em cidades pequenas, e acabam perdendo o emprego em função da política. Seria válida a vinda desses médicos para cá, mesmo sem essa validação do diploma aqui no Brasil? Por que está se pensando em médicos? Por que não se pensa em dentistas? Porque não precisa. Por que não se pensa em advogado? Porque não precisa. Por que se pensa em médico? Porque está faltando. Vai consultar, vai marcar uma consulta. Por que não se faz? Por que existem filas e nenhum administrador consegue resolver? Porque não tem médico. Porque o médico vai, faz o atendimento ali, em algumas cidades, em 20 minutos, ele tem um contrato de 4 horas e 20 horas durante a semana, aí ele atende em 20 minutos um total de 14, 16 pessoas. Daí vai embora. É a prática que se tem notado em muitas cidades, porque eles dizem que tem que ter um tempo para atender e não pode atender mais do que 14 pessoas em determinadas 4 horas. E assim vão embora. Então, não tem médico. Dizer que os médicos perdem os empregos, ao contrário. Não existem médicos. Tem uma prefeitura aqui, a exemplo de milhares de outras, que oferece R$35 mil para o médico e não tem. Aqui na região, não vou dizer a cidade, mas próxima a Santa Maria, ofereceram R$15 mil para pagar de salário para um hospital. Não tem hospital. Ninguém quer. São Gabriel, Santa Maria, São Cepé, todas as cidades sofrem com a falta de médico. Caciqui, isso São só Pedro. no Rio Grande do Sul, né? Se a gente for pensar a nível de Brasil, a coisa é mais assustadora ainda. E tem casos
Muitas prefeituras preferem, ao invés, e aí entra o viés político que o médico falou no VT, muitos casos se prefere o contrato, porque aí a cada 4 anos dá para se mudar, do que o concurso a longo prazo, a carreira acaba não sendo, né, também... Mas é porque não tem médico, professora, e há uma limitação na remuneração dos médicos. Se não for por contrato, eles não vêm. Se for por concurso, eles não vêm, porque há uma limitação ao salário do prefeito. Itaara sofre com isso. Não dá para fazer concurso para médico, porque não vai ter médico nunca, tem que pagar por fora. Não é por fora ilegal, mas paga no contrato. E dizer que muda o prefeito, muda o médico, não é verdade. Os prefeitos correm atrás dos médicos, dependem dos médicos para prestar uma boa saúde e não conseguem. Eu só queria chamar a atenção para uma coisa, que é a questão de vir sem validação do diploma. Isso não vai ocorrer. Ponto. Não se vai deixar que isso ocorra. Tá? Pode ocorrer, professor. Porque assim como os brasileiros saem para fora e precisam desse procedimento. Validar, esse procedimento vai acontecer. A questão é quem valida, né? A questão é quem valida, essa é a questão. Essa é a questão. A questão é quem valida. Mas eu acho que essa exigência ela vai barrar porque isso vai ter que ser aprovado, né? Por enquanto é só uma possibilidade, mas para isso ser aprovado, se vai ter que passar por isso. A validação, quem valida é uma coisa que o Ferroni coloca, de novo, pelo meu viés econômico, uma questão de oferta e procura. Né? Quer dizer, quando os preços sobem, né, é porque a oferta é insuficiente em relação à procura. E há quantos anos, né, professor, essa defasagem do médico? Há quantos anos? Mesmo, quantos governos nós passamos e que hoje nós vemos o tal do apagão médico? O resultado se vê hoje. Não, é por isso que eu estou querendo fazer políticas uma análise, que não foram claro que é um assunto adotadas anteriormente. E tal, e não tem como a gente não se respingar nele e tal. Mas o que eu acho é assim, quer dizer, a gente percebe por que os preços das consultas são exorbitantemente altos aqui no Brasil, né? Santa Maria, aí nós estamos aqui no centro, imagina como não é na região norte e nordeste. Então o que a gente fez aqui para acabar com a inflação, no caso, no plano real? Não fizemos a tal de âncora cambial? O que era a âncora cambial? Basicamente é o seguinte, se os preços dos produtos aqui no Brasil estavam muito altos, nós importávamos. Comprávamos produtos lá de fora. E aí o fabricante aqui vai ter que reduzir o preço dele, porque senão nós importamos. Comparando com essa situação, talvez a comparação seja um tanto imprópria, mas mais ou menos é quase a mesma coisa. Quer dizer, se nós temos poucos médicos aqui, vamos importar os médicos de lá, até que a oferta aqui se iguale à demanda e os preços caiam. É isso que tem que acontecer. É uma coisa, porque não é possível, 250, se eu fizer o cálculo, R$250, eu fiz mais ou menos isso, se atender umas 10 pessoas por dia, 5 dias por semana, ganha 50 mil por mês. E olha que me falaram, né, eu conversei com um representante de laboratório que vai frequentemente, disse, olha, muitos, não seria grande parte, mas muitos médicos da Santa Maria estão na faixa de 40, 50 mil por mês, né? Olha, e considerando, eu acho o seguinte, não tem nada contra as pessoas ganharem dinheiro. Tudo bem, mérito delas. Agora, só explorando a saúde, ou seja, explorando o infortúnio das pessoas que estão doentes e que não têm condições de pagar, é outra coisa. Então, vamos importar médicos, eu acho. Eles sugerem carreira pública para os médicos e exemplificam, por exemplo... Mas com esses valores não tem carreira pública que cubra. Mas não tem. Eles dão exemplo dos juízes. O juiz entra no serviço público e vai para onde designarem. O médico vai ir. Por quanto? Por R$20 mil? Mas eles não aceitam. 35, 40, mas então a carreira pública do médico vai exigir um orçamento de trilhões. Nós estamos falando de valores incompatíveis com a realidade brasileira. O caso desses médicos cubanos, que um dos méritos da Revolução Cubana, desculpe, eu já tenho. Um dos méritos da Revolução Cubana, até onde se saiba, foi exatamente a revolução na área da saúde. Que a gente sabe da qualificação. Então, tudo bem, pode se questionar isso, fazer algum exame ou coisa parecida, mas que o Brasil precisa de médico, precisa. E as pessoas que estão doentes não podem esperar essa oferta crescer a longo prazo. E algumas das características dos médicos cubanos seriam extremamente salutares, no sentido de que são médicos voltados para a prevenção, porque trabalham em condições muito diversas, então eles estão mais preocupados em prevenir do que em tratar, que é muito mais a chamada saúde da família. E quando a gente olha para determinadas regiões do Brasil, a nossa é uma região privilegiada, né, no sentido de que a gente tem, inclusive, um centro formador que solta turmas de médicos todos os anos,
a gente olhar para determinadas regiões do Brasil, as pessoas que estão lá estão morrendo. Elas estão com muita pressa de serem atendidas. Elas estão com muita pressa de serem cuidadas, né? Vai dizer, eu vou citar o texto do Pedro Saraiva, que saiu no Sul 21, que eu acho que de todos os textos que eu li sobre a questão foi o mais pé no chão, assim, e ele diz, olha, vai dizer para uma mãe que está esperando um pré-natal ou para uma criança que está com diarreia, que não, olha, espera um pouquinho porque a gente está preparando, né, o quadro de carreira dos médicos para ver se o orçamento dá. Não estão predispostos a ir para o interior, né? Uma solução para esse nos problema. Centros urbanos maiores até para poder gozar de uma série de questões de estrutura, até para educação, poder gastar os recursos. Essa ligação entre a profissão e o status, né, ela é muito forte. E assim, eu não tenho ligação com a área da saúde, mas toda a minha formação, mestrado e doutorado, foi em História da Saúde. E uma das coisas que a gente mais estuda é justamente a formação do status médico e como os médicos criam todo um comportamento para, inclusive, se servir deste status. Estive ano passado numa defesa de uma dissertação de mestrado justamente sobre isso, analisando o comportamento dos médicos na sociedade porto-alegrense. E isso é um dos obstáculos. As pessoas não querem apenas ser médico para curar, é ser médico para ser médico. E aí tem um universo. Não, ser médico é mais do que ganhar dinheiro, sabe? É ser o doutor. Isso tem uma coisa força. Tá ligada à outra, quer dizer. Claro que está. Então, por que tem essa fila para fazer vestibular? Qual é a relação candidato-vaga? É altíssima na medicina. Por que tantos jovens querem fazer medicina? É vocação? Sim. Eu acho impressionante. E há de se respeitar isso, né? A escolha do médico em ficar nos grandes centros porque tem melhor estrutura para atendimento, claro, vai praticar uma medicina péssima num lugar sem condições? Não. Qualificação profissional, está certo. Né? Então, concentra nas grandes cidades. Porto Alegre tem 4 médicos por cada 1.000 habitantes, Cuba tem 6. No país, nós temos 1,8 médicos por 1.000 habitantes. Então, quer dizer, eles preferem, tudo bem, mas fazer o quê? Uma solução para essa falta de médicos na rede pública seria fazer obrigatoriamente que os formados trabalhem num determinado tempo na rede pública de graça? Que já se cogitou fazer isso? De graça não, mas com mas já existe há muito tempo, quer dizer, essa ideia, esse plano que nunca foi implementado. Né? Quer dizer, a maior parte das escolas de medicina são públicas, federais de um modo geral. Né? Quer dizer, por que o setor privado demora bastante para fazer uma escola de medicina? Porque é muito caro o curso de medicina, laboratórios e tudo mais, né? Hospitais e tudo mais. Só que gratuitamente eles se formam, ficam um período, acho que 5, 6 anos talvez, né? E não há nenhuma contrapartida. Exemplo dos outros cursos, as pessoas se formam e não há contrapartida. Mas, quer dizer, mas é culpa do governo. Tem um programa, o tal do Provab agora, ele remunera o médico que é recém-formado e o que contribui em pontos para a residência em R$8.000 para 32 horas, me parece. Mas no Brasil, no Rio Grande do Sul sobraram 2.000 vagas. E essa não seria uma alternativa? Mas eles não querem. Pois é, porque os não estudantes... querem, porque eles saem para fazer um plantão onde eles recebem cada dia em torno de R$800 por plantão. Mas é que isso é uma opção, então, são opções, isso é uma opção. Claro. Isso poderia ser firmado quando entrou na universidade, tipo um contrato. Né? Porque, na verdade, alguém está pagando. Quem é que está pagando aquele custo da universidade pública para o estudante de medicina? Todos é o cidadão, inclusive aquele que ganha salário mínimo e está pagando por uma coisa que ele não vai ser atendido lá na frente. Mas a gente não cobra daquele que se forma em história, não se cobra daquele que se forma em odonto, mas supostamente não estão faltando historiadores, não estão faltando, não estão faltando advogados, nós estamos falando de uma situação emergencial, é diferente. A necessidade, e a saúde é importantíssima. A necessidade justifica, inclusive, a vinda sem validação dos diplomas. Não tem outra alternativa. A validação passa por uma legislação, todo mundo sabe, as universidades que devem chancelar isso e aprovar, e reconhecer o diploma. No entanto, não tem como fazer. Não dá tempo, nós não temos como satisfazer toda a demanda. Critério avaliativo. E outra coisa,
Nós vemos que é um problema de oferta e demanda. Quer dizer, aumentar a oferta de médicos urgentemente. Então, isso aí teria que facilitar e não dificultar, como é hoje, a abertura de curso de medicina. Que é um problema, um curso de medicina. Tudo bem, eles vão dizer, mas tem qualidade, não sei o quê. Mas é uma coisa, advogado também tem que ter qualidade, historiador, economista, todo mundo tem que ter qualidade, entendeu? Quem tem que fiscalizar isso, na minha opinião, é o Ministério da Educação. É para isso que existe o Ministério da Educação. Então, não é um conselho de classe que tem que dizer se abre ou não abre tal universidade. Os cursos de medicina, é muito complicado abrir curso de medicina, né, por grande resistência das corporações. Por grande resistência, não é por direito, porque eles não têm atribuição de vetar, de decidir se abre ou não abre. Quem decide sobre isso é o Conselho Nacional de Saúde. Lobby político, né? E ainda o próprio MEC. Mas dificultam. Por que até agora não se abriram tantos cursos? Recentemente, nesses últimos 10 anos, que se viu aí a abertura de novos cursos, né? Mas acho que o professor Michael trouxe uma coisa importante, né? Que realmente essa questão do corporativismo, no sentido de que, bom, vamos então respeitar as decisões dos médicos de não trabalhar em condições precárias, de se manter nos grandes centros, mas eles também não podem obstar que a população alcance algum tipo de tratamento. Tá certo. Né? Ninguém vai obrigá-los. Né? A gente já percebe, pelo que vocês falam, que é impossível pagar, né, no nível que eles exigem para que eles vão para essas cidades menores. Então, para que obstar a vinda? E assim, até onde eu vi, parece que a possibilidade não é apenas para médicos cubanos, se abriria também para outros médicos, que a gritaria foi por causa dos cubanos. Né? Mas a questão é que foi para outros portugueses. No dia que nós fomos gravar a entrevista, nós ouvimos um comentário de que haveria uma intenção política por trás dessa vinda dos médicos cubanos de começar a pregar o socialismo na base da população. O médico é comunista, ele vem para cá para tornar o país comunista. Os cubanos é exatamente só falta dizer que comem criancinhas. Realmente. Não tem médicos em excesso, mas tem um grande número de médicos lá, porque a priorização lá foi exatamente a saúde, que é o principal, sem saúde não se vai mais além, e depois a educação. Isso foi, a Revolução Cubana foi por aí que se deu. No caso dos médicos portugueses, tem um dado interessante, né? Portugal faz logo que se forma, se faz uma prova nacional e vai ser a qualificação nessa prova que vai dizer para que tipo de especialidade se vai. Então, a especialidade que se quer, né, se vai trabalhar, por exemplo, com obstetrícia, tem que ser só acima de tantos pontos. Abaixo disso, pega áreas menos prioritárias. Então, para as áreas, né, consideradas mais importantes, isso é, né, o sistema de Portugal, eu sei que uma amiga fez há pouco tempo o exame, né, eles direcionam, né, para onde vai. Então, os melhores alunos pegam apenas, né, as áreas, mas, como em todos os lugares, também tem coisas muito precárias, né, e mesmo na formação. Mas é importante isso que salientou que o Michael falou, né, que não se pode, se respeita, se compreende a decisão do médico de optar para onde vai, mas também não pode impedir, eles não podem impedir que as pessoas venham de fora para atender essas áreas tão necessitadas. Dizer, né? Alguma coisa positiva nisso tudo, quer dizer, está fazendo com que a gente pense em alternativas. É preciso mudar alguma coisa nessa política. E depois isso aí também está se polemizando tanto porque são os médicos. Mas em outras áreas, como por exemplo, faltam engenheiros. Disse que faltam engenheiros hoje no Brasil. E está chegando muitos engenheiros de fora, lá por exemplo, lá para o Nordeste. Lá, e aqui em Rio Grande? Vários, né? Quer dizer, há um fluxo de mão de obra hoje que ocorre, né? Então, não é uma coisa tão descabida, só porque é a saúde, porque já existe, vamos dizer assim, as corporações, é uma corporação forte, e aí se polemiza, mas... e podemos questionar essa questão, se o médico cubano tem qualificação, se não tem qualificação. Mas do ponto de vista do paciente, talvez seja assim, se é que é o caso, é melhor ser atendido por um médico deficiente do que por nenhum médico. O senhor já consultou com um médico cubano? Não, por isso também eu não posso dizer. Ninguém aqui pode dizer. Mas eu consultaria antes de pedir opinião para qualquer pessoa, como se faz no Brasil, entendeu? O pessoal consulta o Dr. Google. A automedicação. O que dizer, então?
E as rezadeiras, as benzedeiras, as curandeiras. Que é o que o pessoal que mandam, se desaperta. Estão aí há milênios. Né? Elas já têm uma clientela fixa. Gente, eu agradeço. Infelizmente, nosso tempo acabou mais uma vez. Eu agradeço a presença de vocês essa semana. E o Contraponto de hoje fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana com mais polêmicas e os nossos convidados de sempre. Nós esperamos vocês.